Já estamos de volta e agora, como vocês podem ver, né? Rapidíssimo a gente voltou para falar sobre o mundo animal. Nosso quadro Meu Amigo Pet já está no ar e hoje a gente vai falar sobre a doença do carrapato. É por isso que a gente está recebendo aqui a Juliana Galvão, ela é veterinária e vai falar sobre esse assunto, esses e outros assuntos, né? E ela não está sozinha, como vocês podem ver, ela está com duas bebezinhas lindas, a Margarida e a Tulipa, né? Isso. Bem-vinda, Juliana. Boa tarde, gente. Boa tarde. É muito bom estar aqui de volta. Que bom, né? A gente vai falar sobre um assunto, né, que sempre, né, ocorre com os animais, principalmente nos cachorros, né? O que é realmente a doença do carrapato? Ela é muito temida, né, pelos tutores de bichos. E eu queria começar, né, fazendo essa pergunta, né? O que é essa doença do carrapato que todo mundo tem medo? A doença do carrapato é um assunto bem sério, né? A pessoa, é um carrapato, apareceu um carrapato. A doença do carrapato, elas são hemoparasitoses, são parasitas que elas precisam estar dentro da célula, obrigatoriamente, e eles fazem a morte dessas células. Então, normalmente, elas se apresentam com uma anemia muito grave ou com uma plaqueta muito baixa, que causa risco de hemorragias e tudo. A gente chama comumente de doença do carrapato, mas são 4 tipos de hemoparasitose principais. Anaplasma, Babésia, Ehrlichia e Hepatosum. No geral, elas são tratadas mais ou menos da mesma forma. Certo? Como é que é transmitido, Juliana? Sempre através da picada de um carrapato contaminado. Ele vai picar um animal contaminado, se contamina e aí transmite ao próximo que ele picar. No entanto, hoje a gente já sabe que carrapato, quando tem filhotes, os filhotes nascem já infectados, né? Então, tem um risco maior. O carrapato ele precisa estar ligado ao animal por pelo menos 12 horas para fazer um repasto. Ele come e aí ele regurgita um pouco. E aí é quando ele começa a infectar o animal. E quais são os sintomas, né? Quando é que a gente começa a perceber que o nosso animalzinho está com essa doença? Sintomas. Os sintomas podem ser um pouco subjetivos, até sintomas muito sérios. O mais comum, o animal começou a ficar quieto, apático, não está querendo se alimentar direito, às vezes tem um vômito, às vezes tem uma diarreia, às vezes começa a mancar, porque pode causar artrite. Eu já ia te perguntar, é verdade que um animal pode perder o movimento das patas com essa doença? As pessoas chamam arriar dos quartos. É verdade. É como chamam. Mas pode ter artrite, muita dor nos membros, e aí por isso que eles não movimentam, por deposição de imunocomplexo. Pode acontecer cegueira temporária ou até convulsão. Nossa, gente, tem que estar sempre de olho nos bichinhos, né? Tem como prevenir, né? Hoje em dia a gente tem medicamentos fantásticos que ajudam você a prevenir a doença do carrapato. Na verdade, não prevenir a doença, prevenir o aparecimento do carrapato. Então, se você usa, tem medicamentos que eles agem por 3 meses, tem medicamento que age mensalmente, comprimidos, tem sprays. Os melhores hoje em dia são os comprimidos. Você fica tranquilo que não vai pegar durante todo aquele prazo da bula. Legal. Então, realmente, os comprimidos que a gente toma, que o animalzinho toma, ele realmente é super eficaz, né? Eu sei que existem até algumas coleirinhas que você coloca. Ela é eficaz ou não? Funciona. Funciona? Funciona mais ou menos. Tem algumas que funcionam mais, outras funcionam menos. Além disso, elas vão perdendo um pouco da eficácia com o tempo. E aí, alguns produtos também vão perdendo a eficácia com banhos e tudo. Então, isso acaba atrapalhando um pouco. Você não tem uma garantia exata que vai demorar aquilo. Já os comprimidos, eles têm pelo menos os 30 dias de eficácia, pelo menos os então, tem que comprar 90 sempre. dias. Tem um que ele faz a cada 3 meses, tem um que é a cada 30 dias e tem um que é a cada 35 dias. E se o bichinho teve a doença, né, foi curado, ele pode contrair de novo? Se o animal teve a doença e foi tratado adequadamente, ele fica curado. Mas ele pode pegar carrapato e pode se infectar novamente, certo? Ele não vai ter nenhuma imunidade quanto a isso. Principalmente porque são 4 tipos de agentes diferentes. E tem também outra coisa importante. Se você usa os carrapaticidas orais e o animal
não teve mais carrapato, mas ele pegou antes, ele pode não apresentar sintoma, e aí, mesmo já estando usando as medicações, quando baixa a imunidade, ele acaba apresentando. Porque são doenças oportunistas. Então, se o animal está com imunidade boa, ele pode estar contaminado, mas não apresenta sintoma. Estão brincando, né? Essas duas belusuras, elas estão aqui para falar para vocês que elas querem um lar. Elas estão aí para serem adotadas, né? Tulipa e Margarida. Olha, são duas bebezinhas. Brincando aí. Gente, se você quiser entrar em contato conosco para tirar dúvida, para adotar uma das duas gatinhas, pode mandar no WhatsApp, que é o 981056955, tá passando na sua tela, tá? Esse é o nosso número, esse é o nosso WhatsApp. Tem o nosso telefone também, 3234-3422. Bom, a gente já está recebendo perguntas Falando, aqui. Né, sobre o WhatsApp, Exatamente. Já está chegando pergunta aqui pra gente, que diz o seguinte, tá? O meu cachorro me mordeu e eu quero saber se ele me contaminou, pois ele morreu da doença do carrapato. É o Sérgio de São Gonçalo do Amarante. Não tem risco. Ela é transmitida só pela picada do carrapato contaminado. Então, não tem nenhum perigo de um animal que morreu da doença do carrapato ter mordido você e ter transmitido a doença. Não tem. Olha, a Cristina de Jardim América diz o seguinte: meu cachorro Zeus estava com a doença do carrapato e tomou antibióticos. Ele vai ficar curado ou não? Vai, né? É pra ficar, né? Na verdade, se faz os examezinhos para saber se teve resposta à medicação, mas tem cura. Usando direitinho, tratando direitinho, o animal fica curado. Agora, não fica imune. Ele pode, daqui a um mês, de novo, como a gente falou com a doença antes, do carrapato de novo, se ele continuar tendo carrapato. Entendi. Muito importante, então, estar sempre né? de olho aí, né? Vocês que têm bichinhos, cachorrinho, gatinho, né? Sempre tá aí em busca de um veterinário, alguém que vocês confiem, tá, gente? Não vão procurar na internet só. Claro que aqui, pronto, no programa, a gente usa esse meio para vocês aprenderem, entenderem melhor, né? Sempre com a ajuda de uma profissional, tirando dúvidas aqui, mas claro, que você tem que ir até o veterinário, porque cada caso consulta. É um caso. É verdade. Eu queria te perguntar em relação ao ambiente, né? Que cuidados a gente deve ter no ambiente em que o cachorro ou o gato está? Deve ser bem higienizado? Existem também medicamentos que a gente possa colocar no ambiente para que ele não possa realmente ser contaminado com essa doença e não tenha carrapato? Sim, na verdade, você tem como fazer detetizações no ambiente e tudo, mas hoje em dia, assim, 90% dos carrapatos, 95% dos carrapatos, eles estão no ambiente. Então, se você encontrar um no seu cachorro, você sabe que tem outros 95 andando pela sua casa, tá? E aí é importante que você sempre observe e faça detetizações periódicas. No entanto, quando você usa um carrapaticida desses orais, você tem também um controle ambiental, porque todo carrapato que subir vai morrer. Então, entendi. você tem um controle do ambiente, porque ele não vai se reproduzir, ele não vai sobreviver ali. Todo que chegar e entrar em contato vai morrer. Então, realmente, o cachorro não vai ser contaminado se ele tomar o comprimido, né? O comprimido, ele diz na bula que morre em até 8 horas, mas até 4 horas você já tem uma eliminação quase que completa. Então, realmente, quando o carrapato sobe no bichinho, se ele está medicado, ele vai morrer ali. Não vai... Eu estou falando dos comprimidos. Dos comprimidos, sim. Tem os sprays, os outros que aí demoram um pouquinho mais e tudo, e aí nem sempre tem a mesma eficácia. Existe uma época do ano em que os carrapatos se manifestam mais? Na época de verão tem muito mais carrapatos, muito mais. Então agora está mais tranquilo um pouco, Tá né? começando a ficar mais tranquilo. Agora chegará a época das viroses. Tem perguntinha chegando aqui para o nosso WhatsApp, tá? Sobre o cio. É importante a cadela ter filhotes? Tem uma cadela de 5 anos, a Lourinha, que fofo o nome, que não é castrada. A Lucineide Pontes mandou essa dúvida aqui para a gente no nosso WhatsApp, que está na tela. Você pode mandar também a sua pergunta. Olha, castração. Por mim, todo animal era castrado, certo? Deixa a reprodução para quem entende, é um negócio difícil, é um negócio complicado, certo? Eu não sou a favor de reprodução caseira. Deixa para canis especializados e tudo. Para o animal. Há riscos, no caso? Você tem que fazer... Primeiro, seu animal tem que estar vacinado, vermifugado, com tudo em dia.
E aí vai cruzar. Depois você tem que fazer uma ultrassonografia para saber se está tudo bem. Depois você faz outra ultrassonografia quando está mais perto de parir. Aí você sabe o dia provável do parto, tudo. Acontece muito de ter partos distóxicos, principalmente com... Um dia desse eu peguei uma maltês, mas com bulldogs, pugs, são raças que praticamente não reproduzem sozinhas, precisa fazer uma cesárea. E aí é um processo complicado. Eu realmente recomendo deixar para quem entende. Mas não foi essa a pergunta. Se isso faz bem ao animal. Um animal castrado tem a expectativa de vida de pelo menos 3 anos a mais do que o não castrado. Eles têm risco de infecções uterinas a cada cio. Todo cio pode haver uma infecção uterina. E aí o tratamento para infecção uterina é cirúrgico. É a castração, só que com um pouco mais de risco. Hormonalmente, não tem vantagem. A cada cio aumenta o risco de ter câncer de mama. Ela vai ter esses filhotes, ela vai ter um desgaste orgânico mesmo. E depois você vai tirar esses filhotes, você vai entregar, vai doar, vai vender. Então, ela não vai manter aquele vínculo. Não é como a gente que faz uma família e está sempre ali unido. Não, para o cachorro só tem um estresse imenso e no final não vai ficar nada. Não vai ficar com os filhotes para a família, o instinto maternal, não. Entendi. A gente falou bastante sobre a questão dos cachorros, né? E para quem tem gatinho ou quer adotar a Margarida, né? E a outra, a Tulipa, né? A gente precisa ficar preocupado também com a doença do carrapato em relação aos gatos? Sim. Doença do carrapato, não. Tem uma doença parecida, mas que é transmitida pela pulga. Gato normalmente não tem muito carrapato. Pelo hábito de limpeza e pela língua que é um pouco áspera, o carrapato que é um pouquinho maior, eles já tiram. Então, só vai aqueles que são bem pequenininhos que conseguem ficar lá sem eles tirarem. Mas não é um problema tão grande carrapato em gato na nossa realidade. Olha, várias perguntas chegando no nosso WhatsApp, eles estão aí eufóricos, animadíssimos, né? Comenta até meus cabelos. Ó, tem uma gata de 9 anos, vacinei ela para não ter filhotes. Tem algum problema? Tem. Problema seríssimo. Essa vacina, na verdade não é vacina, é injeção de anticoncepcional. E esse anticoncepcional é uma dosagem excessiva de hormônios, só deve ser dado em uma época X do ciclo estral, é o ciclo menstrual dos gatos, e aumenta imensamente o risco de infecção uterina, de tumores mamários, de displasia mamária. Então, gente, economiza um dinheirinho e castra. Você não vai ter problema nunca mais. Você faz uma aplicação dessa, você vai ter que castrar do mesmo jeito, só com mais risco. Não compensa. Ainda falando sobre a questão da castração, né? Chegou mais uma pergunta e diz o seguinte: podemos castrar os animais só depois do primeiro cio ou já faz logo? Certo. Como é cio, a gente está falando de meninas. Para meninas, a recomendação de castração para diminuir o risco de câncer de mama é que seja antes do primeiro cio. Alguns veterinários acabam não recomendando fazer antes do primeiro cio, mas por uma questão de tamanho. Um gato pode estar entrando no cio com 4, 5 meses. E aí é um animal muito pequeno para fazer a cirurgia. Mas você diminui drasticamente o risco de tumores de mama se você castra antes do primeiro cio, certo? Já a castração do macho, o ideal é que seja um pouquinho mais tarde, depois que ele está do tamanho de adulto, porque é quando a uretra já teve todo o seu desenvolvimento e aí, que ela depende de hormônio também, aí você não tem mais problemas. Olha, para finalizar aqui, né, as nossas perguntas pelos nossos telespectadores, né, vocês que enviaram para a gente, tem uma perguntinha aqui cadê ela? Verônica do Tirol, que ela falou assim: meu cachorro, desculpa, essa é a Raimunda de Monte Alegre, meu cachorro apresenta secreção no pênis, o que pode ser? É normal. A gente faz uma limpezinha com sorinho fisiológico. Quando você limpa mais, você diminui mais essa quantidade de secreção. O nome disso é esmegma. É um
uma secreção Então é mesmo normal. da É mucosa. normal. É só fazer a limpeza e pronto. A Verônica do Tirol, né, ela perguntou como prevenir a leishmaniose. Vacinas, repelentes, tem repelente tópico, tem coleira que você usa que ela realmente repele o mosquito e alguns matam o mosquito da leishmania, que é o flebotomínio, o mosquito palha. É um mosquito bem pequenininho que vive em matéria orgânica, ele se prolifera em matéria orgânica e, gente, a gente acha que leishmania é uma coisa que não está na nossa realidade, mas não tem ideia de quantos casos tem. É muito comum, é um mosquito que está em todo canto, então precisa prevenir. Então, tem vacina contra a leishmania, mas tem também os repelentes. Pode ter um custozinho um pouquinho mais alto, mas a recomendação ainda é que se faça eutanásia de um animal positivo. Então, se a gente pode prevenir, é melhor do que a gente ter que tomar verdade. essa atitude. Apesar Obrigada. de que tem Muito tratamento hoje. obrigado, Juliana. E deixa seus contatos aí para quem quer adotar essas duas bebezinhas que estão fazendo a maior Dessa festa vez aí. eu trouxe o meu cartão para falar o Olha meu só. telefone direito, tá? Vamos lá. Direitinho, né? 99664-8739 é meu telefone. Podem ligar para mim para Fala devagar pro pessoal Fala anotar. novamente. 99664-8739. Quem quiser É isso adotar essas duas coisinhas fofas, ou só uma, né, que você puder aí, leva para sua casa, mas claro, se você tiver aí tempo, disponibilidade, né, muito amor para dar também, tá, gente? Muito Então, amor, porque elas merecem. merecem muito. Demais. E se estão querendo um cachorrinho, se estão... procura também. Adota também um cachorrinho. A gente sempre tem animal que está precisando de carinho, de atenção. E se for possível arranjar um bom lar para eles, é sempre melhor. Obrigada, viu? Muito obrigado, Muito Juliana. obrigada. Até mais.